E vou falar de uma história, olha, horrorosa, que desde o início a gente tem nos preocupado. A gente ficou arrepiado quando chegou a informação de que uma gestante tinha sido ferida com golpes de faca. A história não batia de nenhuma forma, né? A gente sempre levantando isso. O que será que aconteceu de fato? Não é comum esse tipo de abordagem. Depois apareceram umas imagens e ainda ontem eu falava, olha, vai surgir algo diferente aí, porque não é natural esse tipo de conduta. Os criminosos não agem assim e, de fato, foi o que aconteceu. Foram presos hoje 2 homens suspeitos de tentar matar a golpes de faca essa mulher que eu estou falando, essa gestante que segue internada no bairro Aroeira. Aí, para você acompanhar comigo, um dos suspeitos é o namorado dela, o pai da criança que ela está esperando, que não aceita a gestação, não aceita a gravidez, tinha sugerido um aborto e olha só, não satisfeito com todo esse horror que ele causou psicologicamente na mulher, ela sabiamente disse não. E ele tentou contra a vida dela e ainda chamou um segundo envolvido. Veja na reportagem e na volta eu continuo conversando com você sobre isso. Os agressores de 18 e 19 anos chegaram algemados na delegacia após serem detidos pela Polícia Civil. A dupla foi identificada com base nas imagens das câmeras de segurança que registraram o momento em que a jovem aguarda na esquina após descer do ônibus a caminho de casa. Em determinado momento, um dos suspeitos aparece usando uma blusa preta com capuz e golpeia a vítima com um canivete. Ela cai no chão gritando, enquanto o segundo criminoso se aproxima. O ataque dura cerca de 1 minuto. Apesar de muito ferida, a jovem consegue se levantar e caminhar até a casa dela, onde foi socorrida. Mesmo perdendo tanto sangue, tão ferida, com 10 facadas, mais de 10 pelo corpo, ela conseguiu alcançar a porta de casa, conseguiu chamar devagar, mas a gente ouviu, né, conseguiu dar o socorro. A jovem de 18 anos foi socorrida e encaminhada aqui para o Hospital de Base de Rio Preto. Devido à gravidade dos ferimentos, que perfuraram o baço, o fígado e o intestino, ela precisou passar por cirurgias e permanece internada. A criança sobreviveu. Com base nas imagens e em relatos de testemunhas, a Polícia Civil conseguiu identificar os suspeitos do crime, registrado inicialmente como lesão corporal. Mas diante dos fatos, né, e das diligências, concluímos que se tratava de uma tentativa de feminicídio. O que aconteceu? O autor ele tinha um relacionamento com a vítima de 6 meses aproximadamente, e, segundo informações dela mesma, ela estaria grávida. E ele, não concordando com a situação, ele começou, né, a ter uma certa discussão desse problema da gravidez no relacionamento. Ele não aceitava de forma alguma. Inclusive, ela teria passado já por exames, né? Eles já tinham várias mensagens trocadas nos celulares a respeito, ele não concordando com a situação, e ele acabou por combinar com um amigo, né, que eles dariam um susto nela. A mãe da família da jovem relata que o suposto namorado da filha chegou a prestar apoio à família, mesmo após ter cometido o crime. Ele ofereceu carona na moto, mas como eu tinha feito uma cirurgia, eu resolvi ir com a vizinha de carro para ser mais seguro. Chegando aqui, eu cheguei antes dele, ela já tinha sido atendida, eu entrei. E ele veio para entrar também, para saber notícias. E quando ele foi falar comigo, eu notei que a mão dele tinha um corte na mão. Ele tinha um corte na mão e eu dei uma olhada, já fiquei meio cismado, me afastei um pouco. E ele falou assim para mim, não, é porque eu caí, acabei me machucando. O canivete, que se assemelha a uma arma de fogo que foi utilizado no ataque contra a jovem, foi apreendido pela polícia depois de ser descartado próximo à casa de um dos envolvidos no Jardim Arroio. As roupas usadas pelos agressores também foram encontradas. Segundo o delegado, durante o depoimento, o pai da criança confessou que a motivação do crime foi o fato de a vítima ter se recusado a interromper a gravidez. Ele queria que ela abortasse, né, mas ela, negando veementemente, né, até na troca de mensagens nós percebemos que ela falou que ela ia assumir, na pior das hipóteses, assumiria sozinha, até que mudaria do estado de São Paulo. A dupla, que não possui antecedentes criminais, foi presa temporariamente e encaminhada à sede da DEIC de São José do Rio Preto. O feminicídio é um crime autônomo, né? É uma lei específica
penalidade, se consumado, de 20 a 40 anos. Como foi tentativa, reduz-se essa pena, né? Mas também pode ter as agravantes, né? De coautores, né? 2 pessoas ou mais, e além do estado gestativo dela. Depois do susto, a mãe não esconde o sentimento de medo e insegurança, somado ao desejo de recuperação da filha após o trauma causado pela violência. Ela está com trauma, ela está com medo, porque agora que ela está vendo tudo o que aconteceu e a forma que aconteceu, a ficha dela caiu. Ela entendeu o perigo que ela estava correndo, porque assim, era para ela ter morrido. Ela era para ter morrido. Eu não acredito que foi só para criança. Eu acredito que seja um duplo homicídio. Isso aí não foi só para ele se livrar da responsabilidade de pagar pensão e de cuidar. É bem colocado, né? Na verdade, a gente tem aí uma dupla tentativa de homicídio. Eu não gosto de usar termos assim, eu peço perdão para vocês, mas a gente fica com o coração pesado, né? É um canalha, um tremendo covarde, de marca maior. E infelizmente, a gente tem uma galera aí que não quer saber de responsabilidades, né? Não assume responsabilidades, vive como se não houvesse amanhã, sujeito novo, que tem informação, não se protege, sabe qual que é a consequência disso tudo. A mulher chega com a notícia da gravidez, ele não aceita, covardemente sugere o aborto, ela, com muita inteligência, não aceita, ele não recebe o não da forma positiva, fica indignado, porque na cabecinha dele não pode perder a juventude, né? Como se assumisse um filho, como se assumir um filho fosse um grande problema, e de fato deve ser para quem não tem responsabilidade, não tem vocação para tal e vive dessa forma como eu estou falando, né? Não assume responsabilidades. Chama um outro envolvido, que também não deve ter nada na cabeça e no coração, que aceita e lá dá um susto, que tenta matar uma mulher, a mãe do filho desse rapaz, que mereça ficar preso tempo suficiente para não ver essa criança crescendo. Recuperação para ela, né, para essa moça, a gente vai seguir acompanhando, mas sim, é um tremendo de um canalha e ambos merecem ficar presos. E aquilo que eu sempre falo aqui, a gente não acha aquela figura da pessoa, não, meu irmão, você está errado, não faça isso, onde já se viu, tira isso da cabeça. Não, o camarada vai lá para tentar matar junto com ele. E sabe o que esse sujeito, esse outro envolvido, sabe por que ele aceitou ir lá tentar matar a gestante junto com esse covarde canalha aí? Para ganhar perfumes e uma quantia mísera de dinheiro. Olha o que se passa na cabeça de alguns jovens que não assumem responsabilidades. O que é isso? Cadeia, né? Cadeia pesada para ambos.